Saudações, estimado Coruja. Prazer em revê-los novamente. Eu sou o professor Carlos Alberto e eu sou o professor responsável pela disciplina de Projeto Integrador 1 do curso de redes, né? E esse é o nosso segundo encontro Coruja, tá bom? Então, eu vou aproveitar aqui e vou mostrar aqui a gravação do primeiro encontro. Tá bom, Priscila? Tudo bem. Até mesmo serve para mim ver se está tudo ok, se eu de repente não disponibilizei. Deixa eu voltar aqui, unidade 2, unidade 3, encontro Coruja, aqui. Foi isso aqui, Priscila, tá aqui, ó. Ah, tá. Para mim não tá aparecendo. Eu Não, vou. porque o que acontece? Aqui, que eu acesso aqui o Moodle aqui, e eu tenho aqui, aqui na edição aqui, ó, o meu editar, ele tá vendo como é que tá o mostrar aí? Quer dizer que ele está Sim. configurado para mostrar, né? Olha aqui o 2 aqui que eu ainda não botei. O 2 aqui, cadê o 2? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu vacilei, Priscila. Deixa eu acertar aqui agora. Confere para mim agora aí, Priscila. Deixa eu. Ah, Confere aí e me dá o retorno aí, tá? tudo bem, vou atualizar aqui. Tá. Atualiza aí que já deve ter. Não, Tá. entrou o encontro 2. Não, o 1, eu quero que você acesse lá, gravação do encontro 1. Então, quando eu clico, lista todos os encontros. Aí o encontro Coruja 1 só mostra o link do Zoom e o link da avaliação. O encontro 2 mostra o link do Zoom e uma gravação 2 e Sim, o aqui, ó. link da avaliação. Então, quando você clica aqui você está clicando aqui no Encontro Coruja 1, Então, o meu não mostra. não Não mostra mostra. Eu vou. Não. Deixa eu... qual é o nome do outro aluno aí? Igor, dá uma olhada no seu aí também, por favor, para me dar esse retorno aí. Ver se é só com ela ou se é com todos. Se tá aparecendo o. Esse Encontro Coruja 1 gravação aqui. Tá, peraí. Ah, não! O, o, Priscila. Priscila, obrigado. Alcançar essa idade. Priscila, olha só. Está vendo isso aqui, oculto para estudante? Estava disponível. Como eu mudei, como eu mudei aqui, ó, agora eu vou ativar novamente. Tá vendo aqui, ó? Ele tá. Agora eu tirei o oculto, tá? Acessa de novo aí. Tudo Deixa bem. eu desativar. Ah, agora sim. Perfeito. Então agora Agora vamos sim deu certo. Obrigada. de nada. Então agora sim, vamos falar sobre o nosso projeto, tá? Então, pessoal, o projeto, tá? O nosso projeto, ele ele tem uma finalidade, tá? Tudo vai girar em torno
topologia de rede que você está vendo aqui. Ok, pessoal? Estão vendo a Ok. topologia? Sim. Sim. Beleza. Então, só recapitulando, tá? Eu fiz um laboratório com a turma anterior, aqui no PECT 3, tá? Que eu espero que você baixe ele, tá? Então, esse programa aqui, cadê o... Deixa eu achar aqui deixa eu achar aqui o chat. Cadê o chat? Achei. Então, o nome desse programa é chamado o quê? PECT Tracer. Ele é da Cisco, tá? Então, a Cisco possui uma plataforma chamada o quê? Net Sabe? Academy, que se escreve Net Acad, né? Então, é uma plataforma, né, ao qual a Cisco ela proporciona cursos relacionados aos produtos que ela vende, né? Então, ela criou esse simulador que é o PECT Trace, né? Então, a nossa avaliação vai girar em torno, né, de 3 atividades que vai culminar em você criar uma rede com aquela estrutura ali, tá ok? Então, mas para isso você precisa se cadastrar como aluno lá para você poder ter acesso a esse programa. Mas quando você instala, ele vai pedir o quê? O login de um usuário, o login e uma senha. Então, você precisa estar na base de dados, né, dos cursos da Cisco para você poder utilizar essa ferramenta. Tá bom, pessoal? Então, revisando alguns conceitos, tá? Aqui eu montei esse, esses dois, essas duas estruturas, para quê? Para dar uma revisada com o pessoal naquela parte de cabeamento direto e cabeamento invertido. O cabeamento direto eu utilizo em qual situação? Hein, Priscila e Igor? O cabeamento direto eu utilizo em qual situação? Me lembra aí que eu esqueci. Dispositivo o mesmo dispositivo? Não, para conectar dispositivos diferentes. O Ah, cabeamento direto diferente. é esse que liga o PC2 e o switch, e o PC3 ao switch. Tá ok? Então, aqui no Cisco Packet Tracer, estou dando um zoom, tá? Repare que no canto inferior esquerdo, né, eu tenho uma coluna que é dividida em 2 linhas. Estão vendo aí? Na parte de cima, eu tenho os dispositivos de conectividade, que é o primeiro, e logo abaixo eu tenho todos os dispositivos de conectividade, tá vendo? Eu tenho um ícone para cada tipo, né? Então, o ícone que me interessa é esse carinha, esse raio aqui, ó, que é o ícone das conexões, tá? Então, o direto é esse preto aqui, ó. Estão vendo E o onde está a o outro é o mãozinha? cruzado. Exato. Hã? O pontilhado é o cruzado? Exatamente. Tá? É o crossover, né? Então, é, vamos aqui na apresentação do, do grupo anterior, que é perfeitamente para a gente falar sobre isso aí. Tá? Depois eu vou disponibilizar lá para vocês também, tá? Então, aqui eu tenho o padrão 568A e o padrão 568B, que é a forma como nós vamos organizar o fio do cabeamento par trançado. Lembrando que o cabeamento par trançado é esse carinha aqui. Deixa eu mostrar o carinha aqui, né? Esse carinha aqui, ó.
É esse carinha aqui, ó. Então, o cabeamento par trançado é esse cabo aqui, né? Então, esse cabo possui 8 fios coloridos, né? E esses fios são encaixados num conector, né? RJ45 macho, que é esse carinha que você está vendo aí, né? Então, na apresentação, eu estou mostrando aqui como organizar nesses dois padrões, né? Então, por que que o cabo é trançado? Ele tem a finalidade, aquelas tranças têm a finalidade de criar um isolamento para interferência eletromagnética que ocorre quando trafega energia. Então, quando a energia trafega, né, ela causa o quê? Uma interferência. Então, essas tranças têm a finalidade de quê? Né, de anular essa interferência. Ok, pessoal? Então, Ok. lá em telecomunicações, se fala muito o quê? Em TX, RX. Em TI, falamos muito o quê? Input e output, ou seja, entrada de dados, input, output, o quê? Saída de dados, né? E na telefonia, o TX é o input, né? E o RX, o output. Ficou claro, pessoal? Sim. Então, Sim. encabeamento, né, dos 8 fios que vocês estão vendo aí, né, somente 2 trafegam os dados. Ou seja, o TX é o 2 e o RX o 6. Então, no padrão 568A, o 2 é o verde e o 6 é o laranja, totalmente laranja. Ficou claro isso? Sim. Então, Sim. aquele cabeamento direto que você viu lá, do computador para o switch, quer dizer que eu tenho numa ponta 568A na esquerda e na direita também 568A. Ou 568B na esquerda e também 568B na direita. Ficou claro isso? Sim. O invertido ocorre por quê? Quando eu tenho equipamentos iguais, no caso de 2 computadores que você está vendo ali, se eu estou enviando dados pelo 2, eu não posso chegar na outra ponta e colocar aquele envio de dados também no 2, correto? Porque o equipamento 2 também vai estar enviando. Concorda comigo? Sim. Sim. Por isso, existe o cabeamento crossover, que é o quê? É o 568A com o 568B. Ou seja, no cabeamento invertido, eu tenho numa ponta o 568A e na outra ponta o quê? O 568B, como você está vendo aí. Então, por isso que o verde ele está no 2, no 568A, e no B ele está o quê? Está no 6. Por quê? Porque no dispositivo, se eu tenho dispositivos iguais, né? Então, no segundo, o envio tem que estar chegando aonde? Aonde se recebe, que é o 6. Ok, pessoal? Ficou claro Ok. isso? Aham. Então, o que eu fiz no grupo anterior? Fiz isso aqui, ó. Deixa eu... Vamos voltar lá para o Pact 3, tá? Fiz essa brincadeira aqui, ó. Vocês estão lembrando disso aqui? Vou dar um zoom aqui. O endereço IP, ele é um endereço o quê? Lógico, correto? Correto. Que ele é composto pelo endereço estático e o endereço dinâmico, né? E em quais situações usamos o endereço estático? Usamos quando nós temos o quê? Poucos computadores para gerenciar. Quando
nós temos, aumenta a quantidade de computadores, nós colocamos um servidor para fazer essa gerência, que é o servidor DHCP, que é o que você está vendo aqui, ó. Então, a opção DHCP, né, ela vai fazer o quê? Vai enviar na estação, quando eu coloco isso na estação, a estação vai enviar o quê? Uma solicitação, né, perguntando se naquele domínio possui o quê? Um servidor DHCP. E, consequentemente, havendo... Isso é papo de milissegundos, né? Se não existe servidor DHCP, foi o que aconteceu. A própria estação vai eleger um endereço IP qualquer. Ok, pessoal? Então, o nosso trabalho vai ser o quê? Trabalhar com endereço estático, né? Então, aqui no meu exemplo, eu estou colocando o quê? 192.168.10.1. E a máscara de subrede? Qual é a finalidade da máscara de subrede, pessoal? Me ajuda aí. Diminuir o domínio de broadcast? Não. A máscara de subrede, Quantidade. a máscara de subrede, ela tem a finalidade de quê? De fazer o Ah, tá. roteamento. Segmentar a rede. Olha. Ou seja, quando faz o cálculo e todos os dispositivos têm o mesmo endereço de rede, né, é a máscara que vai fazer esse cálculo. Eu vou mostrar para vocês agora isso aqui, ó. No grupo anterior, eu fiz esse documentozinho aqui. Eu A não sei onde máscara foi. vai definir qual é a porção de redes e a porção do host. Exatamente. Deixa eu tirar o zoom aqui e caçar aqui. Achei. Então, aquele PC zero que você viu lá, ele está com esse endereço aqui, correto? É o endereço em decimal. Estão lembrados que o endereço IP versão 4, né? Inicialmente era só endereço IP, que é o endereço de 32 bits, ou, tá? Cadê aqui a apresentação? O endereço IP, né? Ele é um endereço de 32 bits que equivale a 4 bytes, ou seja, cada porção daquela que você viu aqui, ó, cada porção que você viu aqui, ó, aqui, pessoal, deixa eu trazer para cá, arrastar. Tá vendo? Esse ponto, ele separa cada byte. Por isso eu tenho 3 pontos, tanto no IPv4 quanto na máscara de subrede. Também nos outros elementos, no default gate, no DNS. Então, esse ponto é o separador de quê? De bytes. E cada byte são 8 bits. Então, quando eu falar octeto, né, ou byte, eu estou falando sobre o mesmo elemento. Então, são 4 bytes aí, ou 4 octetos de 8 bits. Ok, pessoal? Então, voltando aqui ao nosso documento, então, eu fiz lá na... Deixa eu voltar aqui no Patch 3. Então, o que eu fiz com o pessoal aqui? Eu vim aqui na linha de comando, usei o ipconfig. O ipconfig, ele é um comandozinho para você ver o endereço de rede, né? Então, como você pode ver lá, eu estou no PC0, que, que possui o endereço IP 192.168.10.1.
né? Então, eu vou testar, fazer um teste de conectividade com o comando ping para o outro IP, 254. Vocês, vocês vão cansar, durante o curso de rede, de ouvir falar sobre o quê? Protocolo, protocolo, protocolo. O que é um protocolo, pessoal? Me ajuda aí. O que é um protocolo? No contexto de redes, as regras para fazer com que os computadores, com que os hosts se comuniquem. Exatamente. No contexto geral, é um conjunto de regras para uma finalidade específica. Sim. Então, então tudo é regra. Então, redes, tudo é regra. Então, esse programa aqui, ele possui um conjunto de regras para executar uma ação específica. E a ação é o quê? É escutar, né? Quando eu der Enter aqui, ele vai ver se eu tenho um dispositivo na rede final do 254. Achando, ele vai me retornar, né? Por isso que é um protocolo de escuta, né? O ICMP, que é o protocolo por trás do ping, né? O ICMP, ele trabalha com ping e também com tracers, né? Então, o ICMP é o protocolo que escuta, ou seja, ele envia uma requisição e aguarda a resposta. O Não hash havendo o resposta, vai dar request. mensagem de rede. Oi? É por request. Exatamente. Não havendo resposta, vai dar o quê? A mensagem de timeout, ou seja, tempo esgotado. Então, eu vou primeiro botar um endereço IP qualquer, 250, e vai dar a mensagem de timeout, ou seja, tempo esgotado. Por quê? Ele está aguardando, né? Resposta não tem. Então, está dando essa mensagem aí. Vou dar Ctrl C para abortar e agora vou botar o 254, que é o que está na outra extremidade. Aí ele, dentro desse prazo, ele vai dar essa mensagem dizendo que foi tudo ok. Ok, pessoal? Alright. Priscila, até aqui tudo ok? Tudo ok. Perfeito. Então, essa eu vou me atentar somente a esses dois, o host 1 e o host 2, que é o PC0 e o PC1, tá? Então, todos eles possuem que a mesma máscara. E é essa máscara que faz essa brincadeira. Por quê? Porque vamos aqui no primeiro bit, no bit 1, né? 1 vezes 1 é quanto, pessoal? Quando eu multiplico 1 vezes 1 vai dar quanto? Me ajuda aí. Né? Exatamente. Então, é por isso que aqui no resultado, os dois primeiros bits está dando quanto? 1. 0 vezes 1 dá quanto? Zero. Terceiro, exatamente. Então, por isso que no terceiro bit, o resultado está dando 0, tá vendo? Ou seja, o objetivo é o quê? É repetir, ó. 192, tá? Relembrando aquela aulinha de conversão, maneira de conversão de base, tá? Tá vendo, ó? 192, tá? 168, ou seja, o primeiro bit da esquerda é o que vale mais. Ele vale quanto? 128. O segundo vale 64, né? Então, por isso que você está vendo aqui, ó, a conversão. O 92, o 68, 10 e 1, né? Então, né, o que você está vendo aí em vermelho, ele é o quê? Rede. E o azul é o quê? É a porção relacionado a host. Vocês sabem por quê? Porque eles são separados por classes?
Exatamente. Exatamente. Está aqui, ó. Exatamente. Tá? As classes, eu tenho 5 classes, né? Que são a classe A, classe B, classe D e classe E, né? Que são definidas, né? Por isso que eu botei essa observação aqui, né? Para o grupo anterior, né? No exemplo que eu estou dando, né? Eu só tenho um octeto para a porção de host. Por quê? Porque nós estamos usando um classe C. E isso é definido pelo primeiro octeto. Então, nós não estamos usando o valor 192. 192 está na faixa da classe C, que começa em 192 e vai até 223. A classe A vai de 0 até... Então aqui, ó, deixa eu só... Então, aqui se eu coloco aqui, ó, se eu coloco aqui o endereço 100, né? Eu coloco aqui o endereço 100. 100, 25.50.0. Isso aqui é o endereço de rede ou host? De acordo com o que nós estamos vendo agora. Pode repetir a pergunta? Eu coloquei o valor 100, 25.50.0. Aí estou perguntando para vocês. Isso é o endereço de rede ou de host? O de rede seria seria o 100, né? Do 25 em diante seria os hosts. Poderia ser Vai depender, Priscila. separado dessa forma? Se eu estou obedecendo a regra da classe, é o endereço de host, tá? Então, ó, esse carinha aqui é o classe A. Então aqui vai ser o quê? 0, 1, 1, 96, 0, 0. Aqui é o 3, 6, o 4 é aqui, 1, 0, 0. O resto vai ser o quê? Vai ser azul, tá? O resto agora vai ser o 25. Eu vou deixar em vermelho só para me terminar aqui, tá? Vai ser 0, 0, 32, 0, 16, 1, 4, 0, 4, 0, 25. Agora o 50. 0, 0, ponto 32, 48, 0. Então, esses carinhas aqui, ó, nessa brincadeira de cores que eu estou usando, vai ser azul, tá? Então, eu botei o final zero só para fazer uma pegadinha. Para enganar vocês, né? Foi intencional. A minha intenção foi realmente confundir vocês. Então, agora, se eu coloco aqui, ó, se eu coloco assim, ó, porque tudo vai rolar na máscara. Quando a máscara do classe A, por padrão, vai ser essa aqui, ó, 255.0.0.0. Então, por isso que eu falei que a minha intenção foi enrolar vocês. Ai, caramba, copiar e colar, preguiça é uma merda. Então, ó, foi isso aqui, ó. Então, para que seja o endereço de host, isso aqui tem que ser o quê? Azul.
eu voltar aqui com o vermelho aqui. Ok, pessoal? Então, seguindo a regra das classes, né, que a Priscila bem sinalizou, né, um classe a minha máscara, para que seja definido como classe a máscara de rede só pode estar com os bits ligados aonde? No primeiro octeto. Ok? Aí, no caso, eu tenho 24 bits para host. Ou seja, eu tenho mais ou menos aí a brincadeira de... Cadê deixa eu subir aqui, o doc. Estão vendo aí, pessoal? Então, um classe A eu tenho mais ou menos 16 milhões, que é 2 elevado a 24. Né? Um classe B vai de 100, o classe A vai de 0 a 127, o classe B vai de 128 a 191 e o classe C vai de 120, 192 até 223. Isso aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Não. Agora vamos falar do nosso projeto, que já são 20 para as 10, né? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, que vai ajudar no seu projeto, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui vai confundir o outro grupo, tá? Então, vamos falar do nosso projeto, tá? O nosso projeto, ele é definido em 3 partes, tá? O nosso projeto, ou seja, né, eu tenho aqui eu tenho a descrição, tá? Então, aqui eu tenho a descrição e aqui eu tenho, né, 8 sub-redes nessa brincadeira aqui. 8 não, 9, desculpa. Tá? Então, eu tenho, em cada suíte que você está vendo aí, eu tenho uma sub-rede diferente. Ok, pessoal? Então, cada sub-rede, em cada suíte, eu tenho a especificação de quantos computadores vão ser colocados. No suíte da esquerda, 20 hosts, os 2 suítes, em cada um, né? No suíte da direita, eu tenho 12 hosts de cada um, são 2 sub-redes diferentes. E acima também a mesma coisa, eu tenho 2 sub-redes, né? Então, na parte de cima, só que serão 50 cada um, né? Então, o switch, ele vai ser programado para trabalhar com as rotas. Então, nesse primeiro momento, né, você vai fazer o quê? Você vai responder essa, essas perguntas que estão aqui. Quantas sub-redes são necessárias para todo o esquema? Eu acabei respondendo, né? Vocês me enrolaram. Qual é o número, né, máximo de endereço IP necessário para uma única sub-rede? A maior rede. Quantos endereços IP são necessários para cada uma das redes locais, filial 1 e filial 2? Né? Então, pessoal, você vai precisar obter conhecimento disso aqui, ó. Professor, pode mostrar a parte final dessa parte? Perfeito. Arte final É, lá é isso embaixo. aqui. Isso É, aí. Tem é a isso aqui, né? tabela, beleza. Aí nessa aí, só um complemento. Eu posso até. Esse aí eu mandei um print screen da minha tela do notebook.
e mandei também do programa aberto, aí só para validar essa última parte aí. Sim, E na, do me, e na tarefa 2 na parte de gateway, eu coloquei só a porção de rede, só a porção de host. sim, sim. Por enquanto, veja bem, eu não quero, assim, a ideia é o quê? É você saber segmentar a rede de forma lógica. Então, por favor, não falte o nosso próximo encontro, tá? No próximo encontro, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Nosso próximo encontro, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Cadê? Vou falar sobre isso aqui, ó. Cadê? Vou falar sobre CIDR, ou seja, divisão de subredes, ok? Então, no nosso terceiro encontro, eu vou mostrar como a gente trabalha dividindo subredes. Ponto. Só que a solução do nosso problema, ele vai estar em quê? Em você dividir de forma o quê? Variável. E primeiro eu vou mostrar para vocês como dividir de forma a primeira etapa da divisão, que é o CIDR, né? Ou seja, eu vou dividir, eu tenho lá o endereço IP. Cadê? Deixa eu voltar aqui para o Word aqui. Aqui eu estou trabalhando com. Aqui eu estou trabalhando com essa rede aqui, ó. O segredo aqui vai estar nesse carinha aqui, ó. Então, é, o que torna uma única rede é a máscara. Quando eu passo a invadir os bits de host, um exemplo, aqui eu mudo para 128. Então, esse carinha aqui vai ser vermelho. Aqui também vai ser vermelho. Então, dessa forma, eu dividi esse endereço de rede em quantas partes? Duas. Por quê? Num bit eu não posso ter 0 e 1. Sim. Por isso, de forma lógica, né, eu acabei de fazer o quê? 1/25, que são 8 primeiro, mais 8 segundo, mais 8 terceiro e um bit do quarto octeto. Então, a minha máscara de rede vai estar como? Assim, ó. Consequentemente, deixa eu, deixa eu criar mais um aqui, e aí você vai entender melhor. Então, nessa brincadeira aqui, eu passei a ter de endereço de subrede a rede 0 e a rede 1. Ou seja, o primeiro bit da, da rede 0, aí aqui o endereço subrede passa a ser 128. Então, eu dividi pela máscara de subrede, eu dividi o endereço 192.168.10.0 em duas partes. Ficou claro isso, pessoal?
Sim ou não? Sim. Cadê, Priscila? Sim, sim, estou aqui. Priscila, não fala para me convencer, não, tá? Eu te mostro isso na prática, se houver alguma dúvida. Eu faço uma prática aqui agora e te mostro, Tá, tá? pelo que eu entendi ali no último, no primeiro endereçamento, o barra 25, o senhor pegou na minha mente, né? Eu pegaria 32 menos 7, né? Que seriam aqueles bits em azul. Aí daria a barra 25. Então, se E eu, depois, pode falar. e esses dois endereços dentro do primeiro endereço. Então, tem um de broadcast e um de rede, e o restante seria de host. Seria isso ou não? E o segundo endereço também, né? Não, Assim eu definiria quantos hosts caberiam em cada endereço de cada subrede. o que que eu fiz, Priscila? Esquece, por enquanto, isso aqui, que eu acabei de selecionar. Tá, No grupo anterior, né, eu não, a minha intenção não é mostrar para eles como dividir uma rede lógica, que é a intenção do seu projeto. Então, no grupo anterior, eu peguei um endereço, que é o endereço de rede, 192.168.10.0, tá? E, e nesse endereço eu posso ter quantos computadores? Até 254. Em 8 bits eu não tenho 256 combinações possíveis, só que eu não utilizo nem a primeira nem a última, porque a primeira é o endereço de rede, que é o que eu estou falando agora. E a última é o que nós estamos falando aqui, que é o tal do broadcast, que é esse carinha aqui. Correto? Então, então a minha intenção com o seu grupo é o quê? É mostrar como segmentar, ou seja, segmentar é dividir uma rede de forma lógica, que é o que eu estou abordando agora. São essas três linhas que eu acabei de fazer aqui embaixo agora. Essas três linhas que depois eu vou apagar, né? Quer dizer, eu vou dar para vocês e vou apagar para o outro grupo, né? Então, eu estou mostrando aqui que eu acabei de dividir o mesmo endereço, somente colocando esse 128 aqui na máquina de subrede, que vai fazer isso esse carinha aqui, ó. Vou até botar em roxo aqui, ó. Então, esse carinha que eu botei aqui, né, é o que vai dividir o endereço que era único, ou seja, o que era um único domínio de broadcast. Quando nós falamos domínio de broadcast, é a abrangência da rede. Agora passou a ser quantos? Dois. Então, quem faz isso? É esse carinha, esse bit que eu coloquei a mais aqui agora, no endereço de rede. Que passou a ser, era barra 24, passou a ser quanto? Passou, passou para barra 25. Passou para barra 25. Entendeu, Priscila? Então, sim. deixa eu te mostrar isso na prática. Deixa eu te mostrar isso na prática, rapidinho aqui, ó. Então, aqui no switch eu vou colocar mais quatro computadores, mais dois computadores, desculpa. Vou botar mais dois computadores. Então, eu vou botar esse carinha aqui, o PC2. Vou dar um zoom aqui para você acompanhar. Tá? Então, aqui, ó, eu vou botar 192.168.10.1. Ok? Esse carinha aqui
Eu vou botar como 192.168.10.126. O que eu estou fazendo? Eu estou botando o primeiro e último IP válido, mas por enquanto eu estou usando somente o quê? A máscara padrão. Ainda não botei o 128. Então, eu não colocando 128, as 4 máquinas vão estar na mesma rede. Que é o que eu quero mostrar aqui agora. 192.168.10.129. Perfeito. Agora a última. Então, vou tirar o zoom aqui. Então, pessoal, estou na máquina PC2. Vou dar um IP config. É a máquina que eu estou com 192.168.10.1. Agora sim, vamos dar o ping. 192.168.10.126. Tá vendo? Ele fala com a 126, vai falar com a 129 e vai enxergar também a última, que é a 254. Priscila e Igor, conseguem enxergar que as 4 máquinas estão no mesmo domínio de broadcast? Sim. Perfeito, correto. Agora eu vou dividir em 2 segmentos diferentes. Eu vou colocar a máquina que está a final 1 e a final 126 em um domínio e a 129 e a 254 em outro, simplesmente colocando o quê? O valor 128 na rede. Ok? Então, ó, vou vir aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui, porque eu estou me enrolando. Então, eu vou vir aqui, ó, IP Configuration. Aqui na máscara, o que eu vou colocar? 128 nas duas, nas 4. O pulo do gato está na máscara. Aqui, ó. 128. 128. O que era 1 vai passar a ser 2. E você vai ver isso agora. Então, ó, estou aqui no PC2. Vou fazer o mesmo teste. Então, ó, estamos aqui embaixo. IP. Então, falei a mesma coisa. IP config. IP config. Tá lá, ó. Final 1. Agora vamos dar o ping. Final 126. Beleza. Comunicou. Agora vamos botar o final 129. Não vai comunicar. Por que que não está comunicando?
porque não está mais no mesmo domínio. Nós dividimos a rede de forma lógica. Duzentos e cinquenta e quatro. Também não. Agora, vamos para outras duas. Vamos aqui para o PC5. PC5 é a máquina que está o 129, tá vendo? Ó? ipconfig, só para confirmar, tá? Estamos no 129. Então, o ping, estou no mesmo domínio do 254. 192.168.10.254. Está comunicando. Agora, final 1. Final 1 não vai comunicar. Por que que não vai comunicar? Porque nós segmentamos a rede simplesmente colocando, invadindo um bit da parte de host que passou a fazer parte do endereço de rede. A mesma coisa no 126. Nessa parte agora, e essa divisão é feita de quê? De forma lógica. Ok, pessoal? Ok. Ok. Conseguiu visualizar melhor, Priscila? Sim. Então, por isso que eu dei essa revisada aqui para vocês, ó. Por isso que eu dei essa revisada, tá vendo? Quando ele faz a multiplicação aqui, na máscara, numa rede ele vai achar 0 e na outra 1. Por isso que ele vai separar. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui, ó, inicial, né? Esse resultado do cálculo aqui, né? Que o objetivo é o quê? É multiplicar esse por esse, ele vai repetir o endereço. Como agora a máscara passou a ter mais um bit da parte relacionada a host, esse bit agora não pertence mais aos hosts. Ele passou a pertencer à parte da máscara de subrede. Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? Por enquanto está tranquilo. Mais alguma pergunta, alguma dúvida relacionada ao trabalho de vocês aí? Não. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Na próxima, você que está me assistindo aí, na próxima aula a gente vai exercitar, desculpa, no próximo encontro Coruja, nós vamos exercitar bastante essa parte de subrede. Vai ficar maneiro, o Igor e Priscila? Porque vocês vão entender melhor, porque eu vou pegar esses dois endereços, porque tudo gira em torno de quê? De você olhar tudo como uma sequência de zeros e uns. Por isso que vocês devem ter sido meus alunos lá de arquitetura de computadores. Por isso que eu bato muito em quê? Em conversão de base. Porque você precisa olhar para um decimal e enxergar o quê? Uma sequência de zeros e uns. Ok? Então, no nosso próximo encontro, eu vou falar bastante sobre essa parte de CIDR, que é essa parte aqui, ó, tá? Tá? Nós vamos ver como dividir para depois dividir de forma variável, que é o objetivo do terceiro trabalho. Tá bom? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu vou interromper o compartilhamento, Ok. tá bom? Você que está me ouvindo, muito obrigado e até o próximo encontro. Vou interromper aqui a gravação, tá? E, por favor, pessoal, não esquece de avaliar o nosso encontro
lá naquele formuláriozinho lá, tá bom? Acho que não Vocês pausou a sabem qual... gravação ainda não. Oi? Tudo bem. Não, é porque... deixa eu pausar aqui a gravação.